Olá a todos, problema 120, capítulo 17 do Hibbeler, nosso último problema do capítulo 17, problema bem interessante, um problema completo. Se o caminhão acelera a uma razão constante de 6 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, determine a aceleração angular inicial da escada de 20 kg. A escada pode ser considerada uma barra fina uniforme. O apoio em B é liso. Então veja que é capcioso esse problema, porque essa escada ela vai tender a rotacionar ou não. Fala aqui que o apoio B é liso, então ela não está presa aqui. Com essa aceleração do caminhão aqui, essa escada vai permanecer parada ou ela vai tender a rotacionar? Né? Essa aceleração angular vai ser zero? Pode ser, dependendo da aceleração. Com aceleração baixa, a aceleração angular vai ser zero, vai ficar parado aqui, vai ter uma aceleração do centro de gravidade igual à própria aceleração da caminhonete, acabou. Então vamos ver com calma o que eu devo fazer para esse problema aqui. O primeiro passo é saber se vai rotacionar ou não. Então vamos colocar as equações do movimento e, como sempre, temos que desenhar. O desenho correto nos garante a resolução apropriada do exercício. Vamos fazer o somatório de momentos em torno do ponto A, aqui, que é esse somatório aqui que vai nos dar, né? Se a escada rotacionar, vai rotacionar em torno do ponto A. Então vamos ver como que funciona. Agora, então alguém poderia falar, alguém desavisado, mas então é rotação em torno do ponto fixo, não precisa dessa fórmula complexa. O ponto A não é um ponto fixo, o caminhão tem uma aceleração. Então perceba a complexidade, é uma rotação em torno do ponto fixo associado ao movimento de translação aqui acelerado, é o típico movimento plano geral. Então realmente eu preciso de todas as minhas fórmulas aqui para a resolução, ou para a fórmula mais completa, melhor dizendo. Então o primeiro passo vamos desenhar, o correto desenho vai nos ajudar. Essa é a escada, o somatório de todas as forças que estão atuando nessa escada. Força normal no ponto B, peso da escada, as dimensões ali, o ponto B está a 2,5 metros. Essa escada fala que é uniforme, não é isso? Uma barra fina, então seu centro de gravidade ele tem aqui 1,5 metro, mais 2,5 metros, tem 4 metros. Então a 2 metros eu tenho o centro de gravidade dela, é nesse ponto que atua o peso. Eu tenho as reações em Y e X aqui, no ponto A. Então um diagrama completo das forças externas que atuam nessa escada. Igual, então aqui eu desenhei a primeira parte aqui, né? Para eu poder fazer essa primeira parte. As forças e momentos externos sairão daqui. Diagrama de corpo livre. Igual, agora eu preciso desenhar as informações que irão me ajudar a calcular essa segunda parte. Igual ao diagrama cinético. Veja, na iminência do movimento, da rotação, ela não está rotacionando, ela só tem a aceleração do caminhão. Se ela só tem a aceleração do caminhão, o momento cinético aqui, né, ou a aceleração que deve ser considerada é o que? A massa vezes a aceleração do centro de gravidade dessa escada. A aceleração mínima necessária, porque a partir dessa aceleração, essa escada vai começar a rotacionar em torno do ponto A. E aqui eu tenho a dimensão, 2, o ângulo, então tudo que eu preciso para o cálculo do meu somatório de momentos em torno do ponto A, meu diagrama cinético aqui. Tudo referente ao centro de gravidade da escada. Maravilha, então vamos lá, Eu quero calcular para a iminência do movimento. Na iminência do movimento, qual que é o valor dessa reação em B? Então está acelerando, aumentando, aumentando, vai chegar um ponto, vai perder contato aqui com o ponto B e vai tender a rotacionar. Nesse limite de perder o contato, a força normal no ponto B é igual a zero.
Se a força normal no ponto B é igual a zero, quais forças externas geram momento no ponto A? Somente o peso, né? Então vai ser o peso vezes a decomposição dessa distância aqui, 2 cosseno de 60, igual a momento cinético aqui. Não tenho rotação, então veja que se eu não tenho rotação, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Se eu não tenho aceleração em Y, eu não tenho, né? Porque essa escada vai estar parada em cima do caminhão, ela só vai estar se movimentando horizontalmente. Então a aceleração em Y também é zero, então toda essa parte aqui é zero. Eu só vou ter esse trechinho aqui, que é a massa, que é 20, vezes a aceleração, que vai ser a aceleração mínima, né, do centro de gravidade, vezes a distância da aceleração do centro de gravidade, melhor dizendo, até o ponto em torno do qual estou calculando os momentos, que é o ponto A. Então é 2 seno de 60. Positivo ou negativo, eu sempre tenho que tomar muito cuidado, por isso que eu não gosto muito dessa fórmula aqui, eu prefiro deixar momentos cinéticos, porque aqui tem o menos, né, mas aqui parte do princípio que essa aceleração é para a direita, que ela está no primeiro quadrante, lembra? Lá do material. Então eu prefiro lembrar, tem essa componente. Mas agora eu preciso analisar aqui se essa aceleração, segundo a minha convenção, veja, eu estou convencionando que momentos em relação ao ponto A no sentido anti-horário são positivos. Essa é a minha convenção, vale para o primeiro termo, para o segundo termo. Essa aceleração do centro de gravidade tende a rotacionar a estrutura em torno do ponto A no sentido horário ou anti-horário? No sentido anti-horário. Então é positivo. Então cuidado com esse menos da fórmula, porque esse menos da fórmula, ele parte do princípio que essa aceleração aqui é para a direita. E daí se ela fosse para a esquerda, ela seria negativo, e daí ficaria positivo, menos com menos. Então cuidado quando olha na fórmula. Fiquem atentos à convenção que você adotou. A aceleração mínima é nesse sentido. Então ela gera um momento positivo aqui. Então realmente tudo é positivo nessa equação. Daqui a única variável, né, a única incógnita aqui é a própria aceleração mínima. Né? Então eu tiro que a aceleração mínima para que essa situação ocorra, que situação? Onde o NB perca contato com a escada, é de 5,664 metros por segundo ao quadrado. A partir dessa aceleração, essa escada já não tem contato e já surgirão rotações aqui. Então essa é a aceleração mínima. E a aceleração do caminhão é de 6 metros por segundo ao quadrado. Então essa escada vai rotacionar. Então agora podemos passar para a segunda parte. Eu sabendo que sim, ela vai rotacionar, então vamos calcular essa aceleração angular inicial da escada. Então temos que redesenhar os nossos diagramas, né? Agora já partindo do princípio que essa escada sim vai rotacionar. Eu já nem coloco mais reação B aqui, porque essa escada vai rotacionar, aqui não tem nada de força externa. Forças externas atuando nessa escada, somente peso e as reações no ponto A. Forças externas igual ao diagrama cinético, que agora é mais completo. Uma vez que essa escada vai rotacionar, ela vai ter então a aceleração em x, que agora eu posso colocar para a direita, que eu vou ter que determinar o seu valor, né? Depois a gente acha quanto que ela vale. A aceleração do centro de gravidade nessa direção, vezes a massa. A aceleração do centro de gravidade na direção y, porque agora se ela vai rotacionar, ela vai ter uma aceleração em y aqui, vezes a massa. E principalmente a rotação vezes o momento de inércia em torno do centro de gravidade. Aqui já está colocado, né? Deveria ter primeiro feito os cálculos. Então, momento de inércia polar vezes a aceleração angular, que é o que eu desejo determinar. Então, esse é o nosso diagrama cinético. Maravilha, agora que eu vou calcular o momento aqui, né? A ordem não ficou legal.
Então aqui eu sei que pode considerar uma barra fina, então numa barra fina o momento de inércia em relação ao centro de gravidade é 1/12 da massa vezes a comprimento ao quadrado. Tenho todas essas informações. Então daqui sim eu tiro que o momento de inércia em relação ao centro de gravidade dessa escada é 26,67 km². Maravilha. O que mais que eu preciso? Eu já posso calcular então a minha equação aqui, o somatório, quais forças externas geram o momento em torno do ponto A. Essa parte repete, né, daquele primeiro ali. São as mesmas forças externas em relação ao ponto A. Agora a parte do diagrama cinético, que agora sim vai mudar. Então eu coloquei agora que o AX está para lá. A aceleração do centro de gravidade na direção X está nesse sentido. Se está nesse sentido, agora sim ficou negativo ali. Então é 20 vezes a aceleração, 20 que é a massa, né? Vezes a aceleração, vezes a distância até o ponto em torno do qual a escada está rotacionando. A aceleração em y gera momento? Gera momento. Positivo ou negativo? Veja, essa força em y, essa aceleração, desculpa, em y está para cima, ela vai tender a rotacionar então no sentido horário em torno do ponto A, portanto negativo. E pego aqui o braço, né? Se ali era seno, agora vai ser cosseno, né? Essa distância aqui da linha de ação da força até o ponto A. Mais alguma componente? Sim, tem esse último trechinho aqui, né? Que é o momento de inércia vezes o alfa, que é o que eu quero determinar, né? O alfa. Negativo também, né? Eu coloquei aqui sentido horário. Se eu coloquei que aqui é sentido horário e a minha convenção do meu somatório é que anti-horário é positivo, então aqui ficou negativo. Maravilha, mas veja que eu tenho muitas incógnitas aqui. Eu tenho 3 incógnitas e uma equação. Então daqui não vai sair. Por isso que eu falo que esse problema é bem completo, porque é fácil a pessoa chegar aqui e se complicar, porque agora eu tenho que fazer o quê? Somatório de forças, mas eu não sei as acelerações aí do centro de gravidade. Agora, qual eu sei a aceleração do ponto A? Ponto A é aquele ponto, né, onde a escada está apoiada aqui. Qual que é a aceleração do ponto A? Essa, quando está tendo aula presencial, é aquele tipo de pergunta que iria valer um café na cantina, talvez até um pão de queijo, né? Se viesse com a explicação, pão de queijo e um café. A aceleração do ponto A é a mesma do caminhão, porque o ponto A está em contato com o caminhão. Então eu sei o valor da aceleração do ponto A. A aceleração do ponto A, o vetor, né, eu já sei até a direção e a intensidade, é menos 6i, porque o caminhão está indo para a esquerda ali, né? Então, segundo o meu eixo x aqui, o vetor aceleração do ponto A é menos 6i metros por segundo ao quadrado. E se eu sei a aceleração do ponto A gente já viu lá nos primeiros capítulos, né, que por velocidade relativa eu posso achar a aceleração do centro de gravidade. Porque daí com a aceleração do centro de gravidade eu resolvo essa equação, se eu tiver as duas componentes, né? Então, o que me diz aqui a velocidade relativa? Que a aceleração do centro de gravidade, o vetor, né, tudo vetorial, está em negrito aqui, vai ser igual ao vetor aceleração do ponto A, mais o alfa, que é a aceleração angular do sistema que contempla esses dois pontos, o A e o G, vetorial R, ou seja, a distância, o vetor, né, porque é um vetor, está em negrito, que chega em G tendo saído de A. Então, esse produto vetorial menos o ômega, olha, de novo, aqui vai aparecer mesmo princípio do exercício passado, menos ômega ao quadrado vezes essa mesma distância, esse vetor que liga o ponto A até o ponto G. Mas, novamente, qual que é o valor de ômega? Se ele fala que é a aceleração inicial da escada, no início,
no limite que essa escada vai começar a rotacionar, surge uma aceleração. Isso que muitas vezes não é intuitivo, né? Surge uma aceleração angular, que vai promover uma velocidade angular. Mas no início, essa velocidade angular ainda é zero. E é inicialmente, né? Então é zero essa velocidade angular. Então, ômega sendo zero, eu reescrevo agora em termos das componentes essa mesma equação. Então, a componente da aceleração do centro de gravidade na direção x mais a componente do centro de gravidade na direção y é igual à aceleração de A, que eu sei, então é um vetor menos 6i, mais o alfa, que é o que eu quero determinar, né? Todo esse esforço está sendo para determinar o alfa, produto vetorial dessa distância, que começa em A e vai até G. Então, tomar cuidado com esses valores aqui. Começa em A e vai até G, segundo a nossa convenção aqui, vai ter uma componente negativa em X e positiva em Y. E menos zero, porque o ômega é zero. Resolvendo esse produto vetorial, eu chego numa segunda equação, mas lembrando que como eu tenho uma igualdade vetorial, eu devo também igualar as componentes desse vetor. E quando eu igualo as componentes desse vetor, eu passo a ter duas equações, porque eu sei que a componente em x desse lado da igualdade deve ser igual à componente em x deste lado da igualdade, uma equação. As componentes em y deste lado da igualdade devem ser iguais à componente em y deste lado da igualdade na minha equação. Então aí, com isso eu tenho que 3 equações, porque eu tinha uma primeira aqui, com 3 variáveis, as 3 acelerações, x, y e alfa, aceleração angular, eu consigo resolver. Fica aí como lição de casa, né, como tarefa, resolver esse sistema com 3 equações. Aqui dá para simplificar bastante, né? Poderia até ter resolvido aqui. E 3 equações, 3 incógnitas, está fácil que uma é igual à outra aqui. E eu resolveria e chegaria à conclusão que o alfa, para essa situação inicial de uma aceleração do caminhão nessa direção de 6 metros por segundo, eu teria 6 metros por segundo ao quadrado de aceleração do caminhão, eu teria uma aceleração angular da escada neste sentido, então deu positivo ali, indicando que o sentido arbitrado inicialmente estava correto, de 0,109 radianos por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração inicial da escada. Poderia ter pedido, né? Veja que o problema poderia ser bem mais completo, né? Depois de 2 segundos que o caminhão apresenta esta aceleração, qual velocidade angular? Daí que já não seria mais zero depois de 2 segundos, e eu teria que fazer novamente os cálculos para determinar qual velocidade que essa aceleração imposta iria levar a essa escada a ter depois de 2 segundos, por exemplo. Mas aqui está pedindo só a aceleração inicial, então inicial a velocidade angular é zero e a aceleração 0,109 radianos por segundo ao quadrado. Maravilha? Exercício bastante completo, é interessante tentar entender passo a passo, refaçam as contas, tentem fazer de outra forma, né, pegando o cálculo do momento de inércia em outros pontos, por exemplo, tem que bater, apesar dos valores intermediários ficarem diferentes, né, eu tenho que chegar nessa mesma velocidade angular. Maravilha? Então é isso, qualquer dúvida, mandem no Moodle, por favor. Grande abraço, até mais.